Olá, nós estamos de volta com mais duas entrevistadas aqui no RSN TV. E a nossa conversa hoje é um tema que faz parte do nosso cotidiano, é um tema muito denso e que eu acho que grande parte das pessoas procura não abordar porque existe todo, não sei se é preconceito, é um temor sobre o câncer. Então, para isso, eu recebo duas pessoas, duas artistas, né? Mas muito mais duas pessoas assim, para mim 100% humanizadas, que transformam toda a dor em arte. Então eu converso com a fotógrafa Dani Lila e converso também com a Joyce Tesseroli. Elas são as responsáveis pelo projeto Clã das Cicatrizes. E nesta terça, mas eu acho que segue aí por um bom tempo, elas estreiam, ou melhor dizendo, um documentário e a segunda edição de um projeto maravilhoso. Mas quem vai nos contar tudo isso são elas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Cris. Obrigada por nos receber mais uma vez aqui, sempre nos apoiando, né? Pois é, eu queria relembrar aqui, né, porque muitas pessoas que estão nos assistindo devem não saber como surgiu o projeto. Você passou pelo câncer, né, Dani? Eu acho que assim, o clã ele surgiu assim de uma força maior que nós, né, Joyce? Porque eu fotografei a Joyce há uns 8 anos atrás. E ela era amiga de uma outra amiga minha e ela levou pro ensaio dela um pano com a amostra de bordado. Antigamente se fazia amostras de bordado. Sim, né? Sim. Coisinha das nossas avós, sim, né? Isso. E aí ela levou essa amostra para fotografar, né? Porque ela borda. E eu achei aquilo fantástico, porque eu sempre gostei dessas coisas manuais, né? Assim. E aí eu falei, Joyce, algum dia eu quero fazer alguma coisa com você. Eu tinha visto algumas referências de fotografia e bordado, e se passaram os anos, a gente foi fortalecendo nossa amizade, a gente se aproximou muito, a gente tem muitas coisas parecidas, né? E aí surgiu que eu fiquei doente, né? Surgiu o câncer em 2021, e a Joyce foi uma das principais pessoas na minha rede de apoio. Né? Então ela estava ali junto, me ajudando em tudo, né? Quem sabe o meu processo sabe que eu moro longe da minha família, morava sozinha. Morava sozinha. E a Joyce super me ajudou nesse processo, assim como toda a família dela. E aí, todo ano eu faço uma exposição, né? Sobre o câncer de mama, até mesmo antes de ter o câncer. E tinha data lá no Centro de Artes. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí me deu essa luz, né? Falei, é agora. Falei, Joyce, chegou a nossa hora. E vamos fazer um trabalho de bordado e fotografia. E eu e a Joyce gostamos de uma autora que se chama Clarissa Pinkola Estes, que ela é autora do Mulheres que Correm com Lobos. Sim, amo. Meu livro da cabeceira, que eu não consegui abrir pela segunda vez, mas tá lá. Eu falo que esse livro é uma iniciação, né? E aí tem um dos relatos dessa psicóloga que se chama o Clã das Cicatrizes, onde ela faz uma dinâmica terapêutica com as mulheres e elas constroem um chale. E nesse chale elas costuram ali, bordam, enfeitam esse chale com as dores. Uma simbologia, né? Uma simbologia. E a ideia dela era queimar isso depois. E o que ela percebeu nessa dinâmica era que as mulheres olhavam para aquele trabalho e se viam fortes. Elas viam aquele, não vou queimar isso me dá força. Quando eu olho para isso, eu me vejo mais forte ainda. E aí ela falou da força das cicatrizes. Aí na hora eu linkei e falei, Joyce, a gente vai bordar as cicatrizes. Nossa, que lindo! Esse processo de criação, como que é? Porque vocês estão vendo aqui abaixo, nós temos a Dai, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que você explicasse como que é todo esse processo, como que você escolhe, como que é isso aqui. Então, primeiro a Dani coleta os depoimentos.
E aí a gente conhece um pouquinho mais da história de cada uma, né? Das dores, de como que foi o processo durante o tratamento. E a Dai é uma das pessoas que, uma das mulheres que eu me aproximei mais, porque a Dai Ela estava grávida. ela estava aqui, grávida né? quando ela foi fazer a fotografia. E aí eu vim no hospital, no dia da fotografia a gente esqueceu da autorização dela. A gente se empolgou com a história dela, nós duas ficamos emocionadas e aí acabamos esquecendo da autorização dela. E eu vim, no dia ela me avisou, o dia que ela vinha para pegar a autorização, e eu vim. No dia que eu vim, o médico já agendou a próxima quimio dela. E aí ela, por vir de Laranjeiras, ela não é daqui, ela ficou preocupada porque é um período grande, Sim. né? Dura 3, 4 horas, às vezes até 5 horas, e ela não tinha com quem deixar a Manu. A Manu é a bebê já. Que já tinha nascido. Inclusive eu vim conhecer aquele dia. E aí eu me prontifiquei, eu amo criança e os meus já estão grandes. Falei, não, eu venho. E aí eu vinha toda quinta-feira ficar com a Manu, e uma princesa, virou minha filhada. E aí eu fui conhecendo um pouco mais a história da Dai. E assim, e aí no bordado eu fui tentando colocar um pouquinho disso. Então no início, assim, eu penso uma coisa. E aí quando eu termino eu penso, meu Deus, nada a ver Não é com o que nada eu comecei. disso. E Olha algumas só. coisas, quando eu olho, eu penso, como que tá ali e era pra estar ali, porque faz parte dessa história e eu não pensei antes de colocar. É um movimento muito bonito. E a Dai, o girassol eu coloquei simbolizando porque a Dai tem 3 crianças, então durante todo esse tratamento dela, ela olhou para essas crianças. Então o girassol ali está Sim. simbolizando esses filhos. E a Dai tem jardim, então ela ama esse jardim. E aí eu coloquei a dália, que é uma flor que traz muita alegria. As rosas foi muito incrível, porque a minha mãe, ela foi alguns dias me ajudar a bordar. E aí eu falei assim, mãe, eu queria colocar a rosa da Dai. Ela falou assim, eu vou bordar. A minha mãe falou. E aí a minha mãe que colocou essas rosas aí, nesse relevo, assim, nessa delicadeza de mãe, bordadinho de mãe mesmo. E aí a minha mãe tava bordando a rosa, a Dani chegou lá em casa, chegou para filmar o movimento e a Dai mandou mensagem pra Dani na hora. Olha as minhas rosas. Que as rosas delas tinham Olha florescido. que lindo. A rosa florescendo lá na casa Dela e e- a galho florindo na história Nossa, que lindo. dela. E aí assim a gente vai colocando uns detalhes que às vezes depois, teve algumas mulheres na exposição passada, que depois, no dia da exposição, eu entendi porque tava ali bordado. Tipo, teve... Você falou na exposição passada, essa é a segunda edição e Essa são segunda novas edição. mulheres, São então. novas mulheres. São Na outras primeira foi histórias. quanto? Foram Foram quantas? 10 mulheres. 10 mulheres. E agora foram 9. 9 mulheres. Dessas 9, um é um homem, né? Pois é, um homem, que legal, gente. Vocês estavam me falando que é um casal. É um casal. Então a gente conheceu ele um dia que a gente foi cuidar da Manu, né? Você foi para fazer Aham. vídeos, né, da Manu? Eu fui pra fazer os vídeos da Manu e acho que era a última químio da Dai, eu fui fazer os vídeos. E aí uma enfermeira falou pra mim, a Sol falou, Dani, tem um homem com câncer, eu acho muito importante falar do câncer de mama nos homens, porque às vezes eles não se... A gente só ouve falar em câncer de mama em mulher, mulher, né? E de né? repente tem um homem também. E daí eu fui conversar com ele tava com a filha dele, e aí ela me contou que a mãe também teve câncer, né? Daí de mama também. E aí eu fotografei os dois num outro momento, já convidei, e é tudo muito orgânico, né? Eu acho que quem precisa vai chegando, assim. E me diz uma coisa, esse documentário, vocês levaram quanto tempo? E quanto tempo leva todo o processo de bordar, Dani fotografa, aí você borda, quem passa pra tela? 6 meses. Então, o passar pra tela, ele é livre. Ele não tem um... Às vezes eu volto num que eu achei que já terminei, eu volto pra ele. Volta pra Então, ele. é um processo tá? livre. Tanto que não é um bordado, assim, que você vê, um bordado mais moldado. É o bordado livre mesmo, que é o bordado da minha avó. Até nesse pano da minha avó tem passarinhos de forma livre, o bordado dela. Nossa, que Algumas outras eram ponto cruz, umas rosinhas ponto cruz, aí já misturado com o livre. Aí uma oração para São José, que ela tinha feito para as criancinhas obedientes. E aí, tipo, isso assim me trouxe
Porque ali naquele pano da minha avó, eu entendi da fé da minha avó, porque eu não conhecia ela. Então, assim, a minha mãe traz, assim, essas histórias da minha avó muito com o bordado. A minha avó bordando no jardim, a minha avó assobiando a música Rosa Branca no jardim. E aí, às vezes, a minha mãe me vê bordando, ela fala assim, a avó bordava, não sei o quê. Tipo, eu tô vendo. É muito interessante. E aí, o meu bordado, ele não é pra ser aquele bordado esteticamente bonito. Ele é pra ser uma manifestação, um manifesto, sabe? E ela é bacana porque você traz memórias afetivas, Muita né? memória afetiva. E que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa tua fala, né? Porque você falando, a minha avó fazia crochê, né? E você falando assim, eu já visualizei ela sentadinha na área, cigarrinho no canto da boca, fazendo crochê, né? É isso, tipo, ele traz esses momentos. E eu acho que essa força lá da minha avó, que a minha mãe sempre trouxe isso da minha avó. Ela sempre dizia, a avó não usava a palavra rede de apoio, né? Sim. A minha mãe sempre dizia assim, a avó sempre foi uma mulher que cuidou de outras mulheres. Que ela dizia assim, na época elas eram no interior, ela dizia assim, uma mulher, ela paria, a avó ia lá, picava a lenha, buscava água e cuidava dessa mulher. E aí veio o clã pra mim, eu falei, é um presente também, né? Sim. Que veio lá da minha avó, da minha mãe, ensinando isso, ensinando o cuidar da mulher e o cuidar com a arte. E essa Bom, todo o processo de coletar informações para esse documentário foi feito por você, Dani. Nós duas, né? Eu cheguei a bordar, minha mãe também borda, né? Mas eu não sou uma bordadeira, mas eu tô ali, às vezes no galinho, e às vezes a Joyce também teve alguns depoimentos que ela filmou também, né? E porque a gente tentou fazer, assim como os bordados, o documentário, a gente tentou fazer dessa forma costurada também, dessa forma livre. Às vezes a pessoa chegava, a gente só deixava que aquela fala saísse. Sim. Porque a gente queria que fosse um documentário de forma afetiva, que a gente pudesse olhar também para as entrelinhas desse processo todo que é o câncer de mama, né? O que tem ali, né? Na outra vez a gente falou sobre as dores não faladas, né? E foi super importante que a gente trabalhou os tabus, por que a gente não fala do câncer, porque, né? Qual que é esse medo? E agora a gente trouxe assim, o que costura isso para que isso fique bonito, E né? qual é esse medo? Eu acho que as pessoas têm muito medo das informações que elas tinham antes, né, do câncer, né? A gente tinha o câncer como um atestado de óbito, né? E hoje a medicina já evoluiu muito, a gente tem muitas linhas de quimioterapia, de tratamentos. Então, eu acho que é esse medo. Você é um exemplo vivo, né? Então, eu acho que esse medo que nós todos temos da morte, assim, e é um tabu, eu acho que em volta também da morte, a gente tem muito medo de falar da morte, né? Eu já tinha trabalhado isso nas Marias, né? E o luto e tudo isso, e o câncer eu acho que é tudo ligado a isso, esse medo que a gente tem de não falar da morte ou de ignorar que ela existe, né? Quando ela fala das Marias, só para contextualizar, foi um projeto que foi feito muito bacana com mães que perderam filhos, né? E aí esse documentário, pra mim, foi um momento muito novo. Eu não filmo, né? Eu fotografo. Então, a primeira vez que eu produzi um documentário filmado, primeira vez que eu editei, tava ali. Então, foi um processo muito de aprendizado. E eu acho que também acaba que costurando a minha própria história, porque muitas pessoas que eu entrevistei eram da minha rede de apoio. Então, tipo, no final, assim, anteontem, quando eu exportei, eu falei, eu acho que é uma forma também de agradecer, assim, sabe? Bom, ele estreia nesta terça-feira, às 19 horas, no Teatro Municipal. E depois, quem quiser ter acesso, como que faz? Vocês vão disponibilizar em alguma plataforma? Como que é? Provavelmente a gente deve colocar em alguma plataforma, né? Ainda não colocamos para ficar ali. Porque ainda tem até novembro, né? A gente tem até novembro. E aí a exposição no teatro vai ser hoje, né? A primeira vez que elas vão ver o que foi feito. A primeira vez, não viram nada. Ai, deve ser Só a emocionante. Dai viu ela. Só a Dai, né? E aí vai ter o documentário às 8, né? No teatro. A entrada é 1 quilo de alimento, que a gente vai fazer doação para a CEPAC, que é a Casa de Apoio ao Paciente de Câncer. E depois disso ela vai para o Centro de Artes. Então, a partir já da semana que vem, ela vai estar montada no Centro de Artes, Iracema Trinco Ribeiro. E aí, entrou outubro, aí a gente vai fazer uma dinâmica dela em movimento. Talvez a gente vá para o hospital,
E aí dia 18... Céu das Artes. Céu das Artes. Dia 13 vai pro Céu das Artes. Aí dia 18? 18 vai pra Curitiba. 18 vai pra Curitiba. Nossa, lindo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu gostaria de deixar vocês à vontade. Muito obrigada. Todos convidados. Eu acho que são artes, né, maiores que nós, né, Joyce, e que promovem muita inspiração, assim, acho que a gente precisa se inspirar, assim. E o documentário, ele traz isso. Eu acho que uma das partes mais difíceis do documentário foi tirar o que não... para servir. Porque tudo ali era importante. Tem pessoa que fala que nós estávamos falando que é aquele livro, sabe, que você grifa tudo. Sim. Tem pessoa falando que é o livro grifado. Porque tudo que ela fala é importante, é relevante. E o Clã das Catrizes, ele é um aprendizado, né? E não é só sobre o câncer, é sobre a vida, Isso, sabe? é sobre Isso que foi legal. Ele é sobre a vida, é sobre... Acho que o maior exemplo disso, acho que materializa isso é a Dai, né? A Dai. É sobre a brevidade, sobre o hoje, né? Sobre cuidado. Cuidando da vida, né? Ela tentando cuidando da vida dela e gerando uma nova vida. Gerando né? uma nova vida. Eu acho que isso aí traduz bem o que E é. as soluções inusitadas que a vida nos traz, porque a Dai fala que ela lutou porque ela estava grávida. Olha Porque só. ela pensou em desistir. Mas quando ela tem um serzinho dentro dela, ela lutou por aquele ser. Então, tipo, como as coisas são, essas são as Sim. entrelinhas, sabe? E às Sim. vezes na nossa vida a gente tem muito isso. E assim, o documentário, eu pensando, sabe, abordando e pensando, que eu acho que o documentário, esse projeto Entre Linhas, ele começou a ser pensado dentro de nós duas, lá na primeira exposição. Porque aí a gente trouxe as marcas de combate, trouxe as dores não faladas, mas junto veio uma rede de apoio muito forte. E aí a gente começou a entender também a importância de toda essa rede de apoio durante o tratamento. E aí a gente já começou meio que se olhar, meio que pensar. É o enfermeiro, é o médico, é o motorista que traz uma outra cidade, é quem consegue levar uma sopa, quem consegue levar uma roupa para lavar. Todo mundo pode ser rede de apoio. E aí a gente começou a pensar. E aí a última que veio para a entrevista, ela trouxe uma rede de apoio que era a sobrinha. Foi uma lição assim tão grande assim, de amor mesmo, de dedicação. Ela fala assim, é uma frase que ela fala muito bonita. Quando ela descobriu, a gente já soube que não era uma luta só dela, era uma luta nossa. E assim, eu acho que as mulheres que estão passando pelo câncer, pelo tratamento do câncer, Sim. elas veem como as outras pessoas que estão em volta, elas estão olhando para elas, né? Elas estão sendo amadas. Se sentem acolhidas, né? O profissional de saúde falando que cada vitória de uma mulher é uma vitória, eles falam que é uma vitória deles também, né? E que eles olham elas também como cada uma na sua essência, cada uma como mulher, cada uma na sua história. É muito bonito. E pra mim, assim, um aprendizado, eu já tô pensando o que virá Depois. o que virá depois, porque é um aprendizado diário. O Clã das Cicatrizes é um aprendizado diário. Olha aí, gente, não vou deixar elas falarem mais, sabe por quê? Pra você ficar super curioso, super curiosa e procurar. Então, se você não conseguir ir hoje à noite, né, nessa terça no Teatro Municipal Marina Caram Primac, você visita a exposição no Centro de Artes e Criatividade Iracema Trinco Ribeiro. Obrigada, meninas, Obrigada, parabéns mais uma vez. Obrigada. Sou fã, assim, incondicional, né? Amo essa mulher, por consequência, passei a amá-la também, né? Então, mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada a você que nos acompanhou e continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.